Muita gente acredita que emagrecer significa apenas ver um número menor na balança, mas essa pode ser justamente a forma mais perigosa de avaliar se o processo está dando certo. É claro que perder peso pode trazer benefícios para a tua saúde. O problema é que a balança não mostra uma informação que faz toda a diferença. O que exatamente você está perdendo durante o emagrecimento. E essa diferença se torna cada vez mais importante com o passar dos anos, porque existe uma estratégia capaz de fazer você perder peso, preservando aquilo que será essencial para manter a sua força, sua autonomia, sua qualidade de vida nas próximas décadas, enquanto outra estratégia pode até reduzir o peso rapidamente, mas às custas de algo que o seu corpo vai sentir falta no futuro. Então, afinal, por que emagrecer depois dos 40 exige uma estratégia diferente? O que a ciência mostra sobre a melhor forma de preservar massa muscular durante a perda de peso? E por que o verdadeiro sucesso talvez não seja emagrecer mais rápido, mas sim conseguir manter os resultados por mais anos? O maior erro depois dos 40 anos é querer emagrecer como aos 20. Quando alguém diz que perdeu 10 quilos, a reação ela costuma ser imediata. Parabéns! Mas existe uma informação importante que quase ninguém fala. De onde vieram esses 10 quilos? Porque a balança mostra apenas o peso total do corpo. Ela não informa quanto daquela perda corresponde de fato a gordura, ou quanto que foi de água, ou quanto que foi de massa muscular, e essa diferença muda completamente a forma como devemos enxergar esse emagrecimento. Imagine duas pessoas que perderam exatamente 8 quilos. Na balança, o resultado parece idêntico, mas a primeira perdeu principalmente gordura, preservando ali boa parte da massa muscular. Já a segunda perdeu gordura, mas também perdeu uma quantidade significativa de músculos. As duas emagreceram, mas será que as duas ficaram de fato saudáveis? Provavelmente não. Isso acontece porque a massa muscular, principalmente depois dos 40, ela vai muito além da estética. Ela participa dos seus movimentos, que fazemos todos os dias, inclusive, como levantar, caminhar, carregar suas compras, subir escadas, manter equilíbrio, reduzir o risco de quedas, preservar a autonomia ao longo da vida. Em outras palavras, quando nós pensamos em saúde depois dos 40 anos, preservar a massa muscular deixa de ser apenas um detalhe e passa a ser a nossa prioridade. E esse é justamente um dos riscos das dietas extremamente restritivas. Quando o déficit calórico é muito agressivo e não existe uma estratégia adequada para proteger essa musculatura, parte do peso perdido pode vir a ser de massa livre de gordura. Foi exatamente essa preocupação que levou diversos pesquisadores a estudar como emagrecer sem sacrificar os músculos. Inclusive, um estudo realizado com mulheres mais velhas mostrou que aquelas que combinaram restrição calórica com treinamento de força preservaram melhor a sua massa livre de gordura durante o emagrecimento, em vista àquelas que só fizeram a dieta restrita. Outras revisões científicas também chegaram à mesma conclusão. A musculação não serve apenas para ganhar músculo. Durante o emagrecimento, ela ajuda justamente a manter aquilo que o corpo normalmente tenderia a perder. E isso muda completamente o objetivo do nosso processo. Em vez de perguntar quantos quilos eu perdi, talvez a pergunta mais importante seja: quanto da minha perda de peso realmente foi a gordura? Porque perder músculos para fazer a balança diminuir pode dar a impressão de sucesso no curto prazo, mas no longo prazo significa abrir mão de força, capacidade funcional, qualidade de vida, e é exatamente por isso que depois dos 40 anos, emagrecer deixa de ser apenas uma questão de comer menos. A estratégia precisa proteger aquilo que você precisa pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Como fazer isso na prática, então? Se o objetivo não é perder peso, quais são os fatores que realmente ajudam a preservar a massa muscular durante o emagrecimento? É justamente isso que a ciência começa a responder. A melhor estratégia para você emagrecer depois dos 40 não vai começar com uma dieta restrita, ela começa preservando seus músculos. E eu vou te explicar o porquê.
Se a perda de massa muscular é um dos maiores riscos durante o emagrecimento, a pergunta natural deveria ser: como nós podemos evitar isso? A boa notícia é que a ciência já conhece alguns dos pilares capazes de proteger a sua musculatura enquanto você reduz a gordura. E o primeiro deles costuma surpreender muita gente. Não é só cortar calorias, é fazer musculação. Existe uma ideia bastante difundida de que o treino serve principalmente para gastar calorias. Por isso, muitas pessoas acabam escolhendo os exercícios pensando em apenas quantas calorias vão queimar. Mas essa lógica ignora uma das funções mais importantes do treinamento de força. Quando você faz a musculação, você envia sinais para o seu organismo de que aquele tecido continua sendo necessário. É como se você dissesse assim: não se desfaça desses músculos, afinal eu ainda preciso deles. Sem esse estímulo, durante uma restrição calórica, o corpo pode começar a utilizar parte da massa muscular para suprir suas necessidades energéticas. Foi justamente isso que os pesquisadores observaram quando compararam diferentes estratégias de emagrecimento. Mulheres que realizaram treinamento resistido enquanto perdiam peso conseguiram melhorar a sua massa muscular do que aquelas que apenas fizeram uma restrição alimentar. E essa conclusão não aparece apenas em um único estudo. Uma revisão publicada recentemente analisou diversos trabalhos científicos e encontrou um padrão consistente. A musculação aumenta a massa magra e também ajuda a preservar quando combinada ao déficit calórico. E isso muda completamente a forma que nós enxergamos o treinamento. Você não está levantando pesos apenas para construir músculos, se bem que isso também seria excelente. Mas você está protegendo um patrimônio que influencia na sua força, na sua mobilidade, na sua independência pelos próximos anos. E existe um pilar que costuma receber ainda menos atenção, que é a proteína. Quando nós reduzimos a ingestão de calorias, o organismo continua precisando de aminoácidos para manter ali os seus tecidos. Se a alimentação não fornece proteína suficiente, preservar a musculatura se torna muito mais difícil. Em um estudo realizado com mulheres, aquelas que consumiram maior quantidade de proteína durante a restrição calórica conseguiram preservar melhor a sua massa muscular em relação ao peso perdido e ainda melhoraram a sua parte de desempenho físico, ou seja, emagrecer não significa apenas comer menos, significa que você precisa continuar oferecendo ao seu corpo nutrientes necessários para manter aquilo que você deseja preservar, no caso, a massa muscular. E ainda falta falar de um terceiro fator que muita gente vem negligenciando completamente, que é o sono. É comum imaginar que dormir pouco só provoca um cansaço, que você acordaria indisposto, mas os efeitos vão muito além disso. Existe um experimento bastante interessante. Os pesquisadores colocaram voluntários para seguir a mesma dieta de emagrecimento, mas a diferença era a seguinte: enquanto um grupo dormia normalmente, o outro grupo teve um tempo de sono reduzido, e o resultado não chamou atenção. As pessoas continuaram perdendo peso, mas a composição dessa perda mudou completamente. Quem dormia menos perdeu proporcionalmente menos gordura e mais massa livre de gordura. Em outras palavras, a balança diminuía da mesma forma, só que uma parcela maior daquela perda de peso vinha justamente dos tecidos que gostaríamos de preservar. Percebe como tudo faz sentido? O treino, a proteína, o sono, eles não competem entre si, eles funcionam como uma peça de um único sistema. Quando um deles falha, todo o processo perde sua eficiência. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas fazem tudo certo, mas acabam abandonando o plano em poucas semanas, porque ainda estão tentando fazer dietas e treinamentos intensos ali, pensados apenas para um mês. Você já com certeza já viu aqueles dieta de 21 dias, dieta de 30 dias, perca X quilos em 7 dias. Quando o verdadeiro objetivo deveria ser construir hábitos capazes de durar décadas. E obviamente, se você está aqui, provavelmente você quer perder gordura, ganhar massa muscular. E na minha consultoria online, eu desenvolvo um plano 100% individualizado para você, na sua alimentação, no seu treinamento, considerando a sua rotina, seus objetivos, a fase de vida que você está. A ideia não é criar uma dieta impossível de manter, mas construir uma estratégia que continue funcionando daqui 6 meses, 1 ano e que você crie aderência ao plano. Se você quer saber mais sobre minha consultoria online e como eu posso te ajudar, vou deixar um link aqui na descrição.
Depois dos 40 anos, o maior diferencial já não é mais fazer muito, é você conseguir continuar fazendo. Uma das características que quase toda dieta da moda compartilha é prometer resultados rápidos. E por isso elas costumam exigir mudanças extremamente radicais. Por exemplo, cortar praticamente todos os carboidratos, eliminar grupos de alimentos, treinar com alta intensidade, passar horas fazendo esse treinamento. E na prática, essas estratégias até produzem um resultado no início. Mas a pergunta que vale nesse momento é a seguinte: você consegue viver assim ao longo de vários meses, ao longo de anos? Se a resposta for não, talvez o problema nunca tenha sido a falta da disciplina. Talvez o plano tenha sido insustentável desde o começo. Quando nós pensamos em saúde depois dos 40, precisamos abandonar a lógica de curto prazo. O objetivo não é simplesmente, quero emagrecer para ir num casamento. O objetivo não é, quero ir para uma viagem ou quero um verão. O objetivo é você ter mais disposição, ter mais energia, você poder brincar com seus filhos, você treinar melhor, ter a sua própria independência, enfim. Isso não se constrói em desafios de 7 dias, em desafios de 30 dias. Isso se constrói repetindo comportamentos possíveis. E é por isso que a recuperação também faz parte do treinamento. Dormir bem não é perder tempo. É durante o descanso que grande parte das adaptações do seu corpo acontecem. Comer proteína suficiente não é só um detalhe. É fornecer matéria-prima para preservar e construir a sua massa muscular. Treinar força não apenas para melhorar a sua aparência, o que de fato já seria muito legal, mas também serve para manter um corpo funcional por muitos anos, até mesmo reduzir temporariamente o volume dos treinos. Sabe, quando a rotina aperta, pode ser uma ótima decisão e mais inteligente dar uma tirada de pé no acelerador, mas continuar fazendo o mínimo viável. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu mesmo, para conseguir gravar, conseguir dar a demanda de trabalho, eu tive que desacelerar nos treinamentos, mas eu nunca parei. Por quê? Porque a consistência não significa perfeição, significa voltar no dia seguinte e você sempre dá continuidade. Na semana seguinte, no mês seguinte. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, recomenda que adultos realizem atividades de fortalecimento muscular por pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. Eu, Dani, gosto de fazer todos os dias no ritmo que eu consigo ali, sem se cobrar muito, mas mantendo minha base regular. Repare que a recomendação não fala de treinos extremos, é isso que eu quero te falar. Se você gosta de treinar muito pesado, sucesso. Agora, se você, Dani, eu só quero ir para me desestressar, vá, mas continue indo e vá com regularidade. Esse talvez seja o maior aprendizado da ciência sobre emagrecimento depois dos 40 anos. O seu corpo, sim, ele continua respondendo ao treino, à sua alimentação, continua sendo capaz de ganhar força, preservar a massa muscular, melhorar a composição corporal, mas ele responde muito melhor a estratégias que conseguem sobreviver a essa vida real do que os projetos intensos destinados ao abandono. Pô, essa frase ficou boa, né? No final das contas, talvez a idade nunca tenha sido o seu maior obstáculo. O maior obstáculo tenha sido acreditar que saúde é apenas uma corrida de velocidade. Não, quando na verdade ela é uma maratona, ou seja, demanda de tempo, de meses, de longo prazo. E as pessoas que chegam mais longe raramente são aquelas que começam mais rápido. São aquelas que encontram uma forma de continuar fazendo todos os dias. E agora eu quero saber de você. O que você achou desse tema? Se você já fez dietas extremamente restritas, se conseguiu dar conta dessa dieta, se teve reganho de peso, conta aqui nos comentários, eu vou ler as respostas e elas, para mim, são muito importantes, porque elas me inspiram para os próximos vídeos aqui do canal. E se você quer um plano de alimentação e treinamento pensado para a sua realidade, onde eu, Dani, vou pegar você pela mão e vou fazer sua dieta, seu treino, te acompanhar semanalmente, link da consultoria tá aqui na descrição. E eu vou te recomendar esse vídeo onde eu falo sobre os principais exercícios que a mulher 40 a mais deveria fazer. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.